Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Apesar do barulho cigano ali no fundo, este não é um vídeo de leitura. Este é um vídeo de esclarecimento, de clarificação. Este é um vídeo de explicação. Esse daqui é um ponto riscado. Mas não é momento para explicar ponto riscado. O que eu vim trazer aqui hoje, esse gráfico aqui. E para minha surpresa, primeiro que esse gráfico me veio depois de uma canalização e uma introspecção com a minha espiritualidade. E o que acontece aqui? Vamos começar pela frase? Nós estamos aqui, foi puramente falando sobre religião e espiritualidade. Por quê? Tem uma frase, é meio que para explicar esta frase. Eu acho que eu vou começar a falar da visão que eu tive. Eu estava numa conversa com uma amiga e essa amiga, ela cheia de dedos para falar para mim que às vezes ela tinha a impressão de que eu trabalhava nas trevas para a luz. E na minha visão eu falava para ela, mas é exatamente isso. Vem cá que eu vou desenhar. E comecei a desenhar esse gráfico e conversar em voz alta aqui sozinha, eu comigo mesma. Sozinha entre aspas, né? Porque sozinhos nós nunca estamos. E eu pedi a autorização deles para que eu pudesse gravar e subir para minha página do YouTube esse vídeo. O que acontece aqui? A religião está para quem teme ao inferno. Era para ter aqui embaixo, mas eu não escrevi. Enquanto a espiritualidade é para quem já passou por ele. Vamos à explicação. O que a religião deveria fazer na vida das pessoas? Qual que é o significado da palavra religião? Religare. Então, ela deveria fazer exatamente o que está escrito aqui neste gráfico: unir as nações, unir as pessoas. Cada bolinha dessa daqui representa uma centelha divina. Pode ser um ser humano em encarnação. Vamos colocar aqui unitariamente falando da humanidade, tá? Então, cada bolinha dessa daqui representa uma centelha divina. Eu, você, seu irmão, seu pai, sua mãe, o padre, o pastor, o pai de santo, enfim, e por aí vai, tá? Então, o que a religião, enquanto centelha divina, agora vamos aqui para baixo, aqui é a centelha divina, e o que simboliza aqui o símbolo do infinito? A sua encarnação e o retorno e a concretização das suas ações. Quando as pessoas falam entre bem e mal, ele não existe propriamente dito nesta balança. O que existe nesta balança é luz e trevas. Então, aqui é a sua balança de evolução, a sua balança de vida. Ponto 1, intenção, ação, ideia, vamos colocar assim. Então, vamos trazer aqui um exemplo de um trabalho de amarração. Vamos lá. Então, você no ponto 1 tem a ideia, fulano terminou comigo porque ele quis, dentro das ações dele, seguir o livre-arbítrio e não continuar com a relação. O que eu vou fazer? Vou fazer a amarração amorosa. Quando ela bate aqui, a sua intenção, inicialmente falando, eu precisei dar uma pausa que estava queimando um negocinho ali um papelzinho. Então, a sua intenção, quando ela bate aqui no centro, ela desequilibra essa balança. Por quê? Porque a sua intenção de amarrar alguém à sua energia, ela vai contra o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, ela desequilibra isso daqui. Ela vai para a pessoa. Se faz o efeito ou não, aí já é outra história, não é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, vamos supor que sim, fez efeito, causou lá. Então, vamos pôr, em vez de trabalho de amarração, um trabalho para destruição de inimigo, que o povo adora fazer. Pá, bateu aqui, desequilibrou a balança. Por quê? Porque o seu inimigo, entre aspas, apesar de você achar que ele é seu inimigo, na verdade ele não é. Ele talvez não esteja nem aí para você e é isso que te incomoda. Então, o que você faz? Eu vou fazer um trabalho para destruir essa pessoa. Fui lá no terreiro, contratei um sacerdote e eu vou botar o nome dele na macumba. Botei o nome dele na macumba. Desestabilizei esta balança. Foi para a vida dele, aquela energia. Se vai causar ou não,
novamente, aí já é outra história, porque às vezes você ataca uma pessoa que tem uma puta de uma proteção espiritual, não causa nada na vida dela, a única coisa que você consegue é piorar a energia de retorno. Percebe que pensei, intuí, fiz, mandei, desequilibrei a balança. Foi lá para a vida da pessoa, se causou ou não, né? Não é sobre isso. A energia retorna. Pô, bate aqui de novo. Das duas, uma. Ou termina de desequilibrar a balança, ela faz o círculo completo no desequilíbrio negativo e retorna para você. Então, quando a gente fala assim, cuidado com o que você faz, que volta 3 vezes para você, eu vou explicar isso agora aqui nesse gráfico do balãozinho. Então, você pensou em fazer o mal, fez o mal, mandou, desequilibrou a balança da vida. Lembra que aqui a gente está falando de centelha divina? Então, aqui nós estamos, a gente pode pôr o vácuo, pode pôr Deus aqui no meio. Então, desequilibrou toda uma balança espiritual. Foi lá para a vida da pessoa. Então, vamos lá. Ponto 1, ponto 2, se causou ou não, não é sobre isso. Ponto 3, quando ela volta para cá, a energia, fechando o terceiro e último ponto, que aí é quando a gente tem ou o reequilibrar disso daqui, ou o seu completo desequilíbrio, aí, né, vai depender do que foi causado aqui, do que foi feito aqui. Então, quando ele volta aqui para o ponto central, que é o ponto 3, devolvendo assim o que você provocou. Ah, eu fiz o mal, eu consegui fazer o que eu queria, que era destruir a vida do meu inimigo. Voltando lá no assunto de se a pessoa tiver uma puta de uma proteção espiritual, não fez nem cócegas, o que você faz? Você paga, você recebe triplicado aquilo que você emanou. Aí tem gente que faz o quê? Quando a energia volta e ela tem o retorno daquilo que ela fez 3 vezes mais, né, do que a energia inicial, eu não consegui, tive problema, tive prejuízo, vou fazer de novo. Pá! E fica nesse ciclo interminável. Mas vamos voltar aqui à questão inicial, que é da espiritualidade, o religare. Então vamos olhar para isso daqui como uma centelha divina, vamos colocar aqui uma religião. Qual que é o real fundamento da religião? Aqui eu coloquei 4 exemplos. Terreiros de Umbanda, né? Religiões de matriz africana. Aqui eu coloquei Uni, que seria, né? Vamos por aqui, Igreja 1, Igreja 2 e o católico. Então, aqui eu tenho religião de matriz africana, a primeira linha de igreja cristã, né? O que a gente fala muito aí de crente e não sei o quê. O segundo nome de igreja e o terceiro nome aqui, a gente já pôs uma linha que seria católico, né? Então, vamos falar agora unicamente de religião. Quando a gente olha, a religião existe para quem teme ao inferno. Por quê? Porque a religião, independente aqui do nome que ela carrega, ela vai implantar na sua cabeça que você precisa seguir um caminho aqui religioso para não ir para o inferno. Porém, quando a gente afirma que a espiritualidade é para quem já passou pelo inferno, vamos olhar para a crucificação de Jesus Cristo? Ele não carregou um calvário? Ele não agora ocupa uma posição dentro da espiritualidade de altíssima responsabilidade e importância? Sim. Então, o que significa aqui? Ele seguiu uma religião? Jesus Cristo era católico? Jesus Cristo era um bandista? Jesus Cristo era da Universal? Dane-se o nome que você vai pôr aqui. Jesus Cristo era da religião de... Enfim, não me interessa. Não, ele não era. Ele era um ser único em evolução que estava a serviço da espiritualidade. Ele estava servindo a Deus. Espiritualidade. Então, ele estava servindo diretamente a Deus, ao vácuo, à energia central, a uma centelha divina. Então, ele não estava aqui para criar um ciclo de
padre, de papa e... Não. Ele não estava aqui para fazer ungir um monte de pai de santo. Não. Ele não... Certo? Então, ele não estava aqui para isso. Gente, desculpa pelas pausas, é que me coça a garganta e me dá vontade de tossir, para não ficar tossindo na câmera, então eu ponho a pause. Ok, então a gente já viu aqui que Jesus Cristo passou por toda a crucificação, como as pessoas dizem, né? Ele morreu na cruz para nos salvar. Desculpa o que eu vou falar agora, mas não. A crucificação foi um ato voluntário e único, unitário. Posso dizer que ele se crucificou, que ele foi crucificado para salvar a ele mesmo? Fez parte do processo de evolução dele. Ao mesmo tempo que o que faz parte do seu processo de evolução não diz respeito a ele, diz respeito único exclusivamente a você. Então, vamos olhar aqui novamente para este gráfico e colocar aquele questionamento. E por que eu só acontece coisa ruim comigo? Será que o que você está emanando para o centro, a centelha divina, o que você está emanando de energia, de pensamento, de ações, de atitudes, ações humanas, está para o bem e o mal? O bem e o mal não está para a espiritualidade. O que a gente chama de mal, na verdade, é uma evolução negativa do ser humano. O bem e o mal está para as ações humanas, não está para a espiritualidade. Quando Deus fala, você vai pagar 3 vezes aquilo que você emana, isso é para o bem e para o mal também. O que quer dizer? Você é uma pessoa que ajuda, você é uma pessoa que direciona outras pessoas, você é um ser que está em evolução e auxilia outras pessoas a evoluírem também. Então, quando você manda essa energia e ela bate na centelha divina, ela bate na energia central da espiritualidade, o que acontece com essa balança? Ela desequilibra? Sim, só que agora numa polaridade positiva. Entende que negativo e positivo está para polaridade energética, não está para bem e mal? É tão explícito isso daqui que o bem e mal ele está tanto para as ações humanas que o que é mal para mim, às vezes para você pode não ser. E o que é bem para mim, para você também pode não ser. E eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa número 1, não vamos pôr nomes aqui não, então a pessoa número 1, ela quer amarrar a pessoa número 2, tá? Ela faz o trabalho e ela consegue aqui um nó, né? Ela consegue amarrar essa pessoa na energia dela. A pessoa número 2 começa a perceber que as coisas estão estranhas, está tudo dando errado. Parece que a roda da vida dela, o que estava na polaridade positiva, virou para a polaridade negativa. E o que acontece aqui? Quando você faz uma magia de amarração negativa para uma outra pessoa que está usando do seu livre-arbítrio para seguir o caminho dela sozinha, sem você, você atua de uma forma negativa no livre-arbítrio dessa pessoa, fazendo sim ela voltar. Ela volta para você te amando? Não, ela volta amarrada. Por quê? Quem vai fazer esse trabalho aqui para começar de amarração amorosa, diferente daquilo que você acha que é Exu e Pombogira, não é. É espírito de baixa vibração. Ele vibra dentro das trevas de uma forma tão negativa que a evolução dele não é crescendo, ela é decrescente. Então, quanto mais trabalho negativo ele faz, mais na sua escala evolucional ele desce. Vamos voltar aqui. A religião existe para quem teme ao inferno. Se você usa da sua religião para fazer coisas erradas para outras pessoas, achando que aquilo ali é seu por direito, o que eu vou te falar é que, na verdade, você está atuando de uma forma negativa dentro das trevas e está fazendo da sua evolução um rebaixar. Quando você devia crescer, você está diminuindo.
Ah, mas eu amo. Ama mesmo? Se você ama, você respeita livre-arbítrio. Se você ama, você entende que as pessoas são livres para seguir o caminho que elas querem. Será que você realmente ama? Ou você está agindo pelo ego humano? A gente vai chegar aqui no ego humano. E por que o ego está para o inferno, está para o diabo? Porque o ego não faz parte de uma evolução divina. Quando você quer algo que não te quer, quando você quer algo que não é para ser seu, você está vibrando nas leis infernais. Você está vibrando no negativo da energia. Você está vibrando dentro de o que. E não importa se quem fez aqui foi pai de santo, se foi o pastor que orou, se foi o padre que falou: não, eu vou te ajudar nessa, toma aqui o óleo ungido, toma aqui a água benzida, põe no café dele que você vai conseguir trazer. Vamos lá? Vamos respeitar o livre-arbítrio? Vamos respeitar o livre-arbítrio. Isso daqui é dotado de livre-arbítrio. Você escolhe o que você vai fazer. Vou fazer o bem ou vou fazer o mal? Ah, ele terminou comigo, ele não me quer mais. Quer saber? Eu vou seguir minha vida. Vai doer? Vai machucar? Você vai superar? Vai. Só que você seguiu a sua vida. Você respeitou uma lei divina, não atuando contra o livre-arbítrio daquela pessoa. Ai, mas eu quero, eu vou trazer, eu vou amarrar. Isso é ego. É ego. Então é por isso que você precisa da sua religião. Para você ter a quem culpar no momento em que esse cara falou aqui, eu vou seguir o meu caminho e eu aceito passar pelo Calvário para ter a minha evolução. Então, quando você fala, ele morreu na cruz para me salvar, você está responsabilizando ele pelos seus erros. E não é assim que funciona. Ele foi responsabilizado pelos erros dele, pagou por isso e seguiu o caminho que ele tinha que seguir. Ah, mas ele morreu na cruz para me salvar. Não, ele não morreu na cruz para quebrar sua amarração, não, filhona. Ou filhão. Ele não morreu na cruz para pagar as merdas que você fez, não. Desculpa. Isso é uma desculpinha que foi acreditada durante muitos anos, isso independente do nome que traz aqui, para que, não, mas eu não vou para o inferno porque ele já morreu para me salvar. Não, você vai sim, desculpa falar. E é tão legal isso daqui que eu que estou falando não acredito em inferno. Eu acredito num estado de espírito. Se tivesse sido criado aqui, porque o diabo é um anjo decaído, Deus, em sua infinita sabedoria, já teria exterminado isso daqui. E por que ele não fez? Porque o que você chama de inferno é um estado de espírito. Ele, na verdade, não existe como um lugar físico. Ele vai existir dentro da sua vibração e da sua consequência entre bem e mal. Então quer dizer que é uma polaridade e se eu mudar isso daqui dentro de mim, na verdade a minha amarração vai vir para o bem? Não, não. Não, porque você está mexendo no livre-arbítrio de alguém, você está mexendo numa linha de destino desta pessoa. Destino. Quando você amarra ela em você sem ela querer, você está modificando o destino dessa pessoa e não. Isto vai pesar diretamente na sua centelha divina de forma negativa. Você vibra nas trevas de forma negativa e acaba entrando nessa energia aqui. Então vamos voltar à questão principal aqui da religião. O que a religião deveria fazer com todos os povos? Ligá-los, uni-los, mostrar para todas as nações, todos os povos que, na verdade, somos todos um. Vamos voltar aqui. Então, eu sou de religião matriz africana. Eu não tenho religião, mas vamos lá. Eu sou de matriz africana, eu conheço um padre. Eu vou falar desse padre porque ele, para mim, foi um exemplo incrível. O que ele fazia? O que esse padre aqui fazia? Um padre católico, claro, né? Ele tinha um terreiro de umbanda bem próximo da igreja inclusive que eu fui crismada. Desculpa. E
Depois de muitos anos que eu fui crismada, o padre já nem estava mais lá naquela igreja, eu fui conhecer aquele terreiro. Apesar de não ter religião, eu gosto de alguns nomes. E sim, eu fui lá para conhecer. Conversando com o pai de santo, eu falei para ele: "Nossa, eu fui crismada aqui, ó, nessa igreja tal, que é ali na esquina". E ele falou: "Caramba, o padre dali é incrível. É uma pena ele ter saído, ele ter se mudado". Eu falei: "Nossa, sério? Mas o que que ele fazia de tão incrível assim?". Ah, ele ajudava a gente em dias de festa de criança, ele vinha ajudar a gente a enfeitar a rua, ele trazia doces, ele trazia doações, ele ajudava a gente a fazer as cestas básicas das pessoas carentes. Aí você me fala: "Caramba, Paulo, um padre? Um padre?". Pois é. Por quê? Porque ele entendeu qual que é o papel dele como sacerdote, que é o ligar, o unir todos os povos. Ai, mas eu que sou, testemunha de Jeová, a gente odeia. Opa! A gente odeia os povos de matriz africana. A gente odeia os povos do catolicismo. Opa! O que é o ódio dele? Ah, porque eu sou pastor, eu não posso me envolver. Opa! Opa! Jesus Cristo tinha religião? Não. E por que eu estou pegando ele como exemplo? Apesar de ser nosso irmão? É só por isso? Não. Primeiro porque a nossa referência é direta. Ah, mas Jesus Cristo, ele não é católico. Outras religiões também saúdam a Jesus Cristo. Opa! O que ele fez então? Ele não usou do seu livre-arbítrio, ele usou da sua centelha divina, de todo um canal de comunicação, evolução e transformação enquanto terrena, para equilibrar isso daqui e manter essa balança em equilíbrio? Sim, ele fez. Então, por que que eu, enquanto, sei lá, qualquer coisa aqui onde você se encaixe, tenho que olhar para um outro irmão e falar: eu te odeio porque você segue uma religião diferente da minha? Quando, na verdade, ela devia fazer isso aqui. Vibrarmos todos unidos em uma única centelha divina. Deus não criou religião. Deus não criou religião. A cachorrada começou, chegou gente da rua. O que ele criou? Deus criou diversas centelhas divinas. Para quê? Para que elas fizessem isso daqui. E continuassem crescendo e evoluindo e aprendendo uma com as outras e continuando se ligando em outros povos, e de repente aparece aqui uma coisa nova, uma nova linha, vamos colocar aqui os xamãs. Entende? Então cresce aqui, nasce aqui uma nova linha. Ah, mas é um trabalho tão bonito. Pois é. Por quê? Porque está fazendo isso daqui. Não está fazendo isso daqui, a divisão entre os povos.